bem, agora nós vamos continuar sobre a segunda geração aqui do nosso país, Brasil, óbvio. E essa segunda geração ela pode ser designada como ultra-romântica ou também vista como o mal do século, tá? Então essa segunda geração que inspirou o trabalho, né, ela foi inspirada na verdade com base no trabalho de um poeta. Esse poeta era o Lord Byron. Esse Lord Byron, os poemas tinha muitas características do pessimismo, tá? Coisas que o pessimismo nada mais nada menos é a tendência para você ver algo, julgar aquele algo como sendo algo mais desfavorável, tá? Você vai ver o lado sempre negativo, espera sempre o pior, seria mais ou menos isso, tá? Então essa segunda geração é mais ou menos isso. Essa geração inteira aqui, geração essa pequena, né? Tempo pequeno, porque foi denominado como mal do século, porque justamente pelo fato de que lá no século XIX existia a tuberculose. A tuberculose era um grande problema de saúde, tá? Ambientes insalubres eram muito favoráveis para que isso acontecesse, e muitos jovens gostavam desse tipo de ambiente, tá? Lugares que era fechado, que não tivesse muita ventilação, úmido, e aí ele acabava desenvolvendo também essa doença, tuberculose, e muitos morriam aos 20 anos, 25, tá? Inclusive nós vamos falar de um sujeito que morreu aos 21 anos de idade. O ultra romântico desse período aí, né, segunda geração, ele sempre está insatisfeito, tá? Ele não aceita o mundo em que ele vive, ele não aceita aquilo, ele é uma pessoa, é um ser desiludido, tá? Ele busca uma evasão, uma fuga, e essa fuga ele busca na infância, em sonhos, tá? Na noite, na religião e até mesmo, por incrível que pareça, na morte. E nós vemos isso muito em algumas características. Vamos comentar agora sobre alguns sujeitos, tá? E um desses vai ser Álvares de Azevedo. Já havia comentado com vocês em sala, quer dizer, em videoconferência, sobre um pouco da história desse sujeito, né? Esse sujeito que caiu, Álvares de Azevedo caiu quando era criança, quando estava cavalgando a cavalo, e ficou desacordado alguns 3 dias, né? E como se fosse um coma, mas aí ele acorda, tudo certo, o tempo foi passando, ele sempre teve um afastamento do seu pai, a pessoa que ele mais amava era a sua irmã mais nova. Inclusive, Álvares de Azevedo gostava muito de cavalgar nas tempestades, né? Estava chovendo, ele queria cavalgar ali, pegar o cavalo e ir. E numa dessas cavalgadas, em chuva, tempestade, a irmãzinha dele pediu para ir junto. E é triste porque a irmãzinha dele, na volta, adoece, fica com febre, volta para casa, depois de 4 dias ela falece, né? Realmente morreu. E aí isso, ele fica pensando, caraca, foi minha culpa, né? Eu não deveria ter levado ela. E ele leva esse rancor para a vida, ele começa a morrer aos poucos, né? Porque ele se sente culpado pela morte da irmã e começa a querer morrer também. E aí ele entra em depressão, né? O pai começa a perceber que ele era o único herdeiro dele e fala assim, ó, vamos dar um up aí, o que você quer para você acordar para a vida, para você viver, para você não ficar né? Mas depressão é algo complicado. E aí ele falou assim, olha, eu quero sair daqui, eu quero ir para São Paulo, né? Eu quero ir para fazer algum curso e vou fazer direito. E foi isso que o pai dele deu o maior apoio, foi para um lugar em São Paulo. Passou algum tempo, ele conheceu alguns amigos. Os amigos dele começaram a morrer, tá? A cada ano da faculdade, um dos seus melhores amigos morriam, mas devido ao quê? Ao mal do século, a tuberculose. Muitos morriam muito, tipo 19, 18, 20 anos morriam, né? E cada ano morria um amigo dele e ele fazia um poema em homenagem a esses amigos, né? Infelizmente ele acabou morrendo aos seus 21 anos de idade. Aí surgem 2 debates, né? Muitos falam que ele morre ao mal do século também, que era justamente pelo fato da tuberculose, e outros, né, pesquisadores falam que devido àquela queda que ele teve quando era criança, desenvolveu um tumor entre o coração e o pulmão. E aí quando ele chegou aos 21 anos de idade, aquele tumor começou a crescer e acabou
fazendo que tivesse hemorragia interna, e ele acabou não resistindo e acabou morrendo também. Mas enfim, Álvares de Azevedo, ele é o sujeito, vamos dizer assim, perfeito para demonstrar como que era aquela época, né? Esse mal do século, o ultra-romântico. O interessante é que suas obras, né, as principais é Lira dos 20 Anos, poema do Frade, Noite na Taverna. Inclusive, esse Noite na Taverna é o livro que vocês estão lendo, de contos, né? São vários contos dentro desse bimestre, tá? E o outro é Macário, beleza? É interessante que Álvares de Azevedo ele tem uma visão diferenciada de alguns ultra-românticos, porque a perspectiva dele em relação aos sentimentos, lembra que no romantismo o sentimento era algo valorizado, era por esse movimento literário, era algo tipo exaltado, sentimento, né? Romantismo. E Álvares de Azevedo ele era irônico ao demonstrar esses sentimentos. E isso é muito interessante, a ironia é demais ali perante esse sujeito, tá? Falando um pouquinho agora de outro, vamos falar sobre Casimiro de Abreu, tá? Ele, acredito, muitos falam que ele foi mais o ingênuo dessa geração, né? O poeta ele revela um desejo de refugiar-se na infância. Seus poemas foram muito populares, né? Pela linguagem simples e melodiosa, tá? Propícias para quê? Para sarais que existiam naquela época, tá? Saraus muito bons ali, por si. Sua obra principal foi Primaveras, tá bom? Junqueira Freire, outro sujeito, tá? Esse autor aqui viveu um conflito entre sua vida religiosa e a vida mundana. Sua frustração com a vida religiosa manifesta-se tipo, de grande tensão de seus poemas. A religião parece ser tipo, como se fosse a fuga dele, tá? Ele queria sair dessa vida mundana e tentar se refugiar-se na religião. Mas quando ele conseguiu fazer isso, gerou outra frustração. E aí vem o pessimismo, tá? A característica da segunda geração aí do romantismo, tá bom? Suas principais obras são Inspirações do Claustros e Contradições Poéticas. Depois, turma, nós temos, falar só mais um aqui, tá? Fagundes Varela. A obra desse poeta é tipo uma síntese das 3 tendências românticas, tá? Então ele vai falar um pouco sobre exaltou a natureza e explorou o ultrarromantismo ali nas questões sociais. Depois ele perdeu um filho, muito triste isso, aos 3 meses, tá? E essa experiência aí ele gerou um dos mais famosos cânticos, tá? Cântico do Calvário, tá? Suas principais obras são Noturnas, Vozes da América, Cantos Meridionais, Cantos do Ermo e da Cidade e Anchieta ou o Evangelho das Selvas, tá? Então basicamente é isso. Essa segunda geração ela também é breve. A próxima geração nós veremos logo. Fica atento que vai aparecer no final desse vídeo. Você já pega, jovens, façam anotações, tá? Maneira mais fácil de você aprender a fazer anotações, belezinha? Anotações depois você tente explicar para você mesmo, ok? Até a próxima, vamos para o próximo vídeo.